Olá, hoje vamos explorar um universo que, assim, parece técnico, né? Mas é palco de dramas bem reais e impactantes. A trombose e a hemorragia. Imagina só a imagem de um coágulo, sabe? Um trombo crescendo ali quietinho dentro do coração. Um achado num exame que, nossa, tem um potencial enorme. Ou então, sei lá, uma tomografia do cérebro mostrando várias áreas de sangramento, sabe? Comprimindo tudo. São cenários que mostram na lata, assim, os riscos do que a gente vai conversar hoje. Tá, vamos destrinchar isso um pouco. O foco hoje é entender a base de como o nosso sangue coagula. Ou quando ele falha em coagular, né? Ou coagula demais quando não devia, a gente vai investigar a hemostasia, a trombose e a hemorragia. Essa nossa análise, ela vem de percepções de material educacional médico focado em patologia celular, tá? E o objetivo é descomplicar esses conceitos que são chave, entender por que são tão importantes para a saúde e como eles aparecem no corpo. Vamos começar pela gravidade mesmo, aquele trombo no coração, que chamam de trombo mural. Isso. Não é um problema só do coração, né? O perigo maior é a tal da embolização. É isso. Exatamente. Se um pedacinho daquele coágulo se solta, ele cai na corrente sanguínea e viaja, pensa bem, saindo do ventrículo esquerdo, por exemplo, esse êmbolo pode ir direto para o cérebro. Aí causa um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, que pode ser devastador. Nossa. Ou então, pode ir para uma artéria coronária. Resultado, infarto do miocárdio. Ou ainda, pode ir para os rins, para o baço, para as artérias das pernas. O estrago pode ser, assim, gigante e permanente. E o impacto disso é enorme, então, porque tá ligado às principais causas de morte. É imenso, é. As doenças cardíacas lideram as estatísticas, em muitos lugares, né? E o AVC tá ali, entre as principais também. Muitas vezes, um infarto agudo do miocárdio, a causa raiz é um trombo fechando uma coronária. E o AVC, bom, pode ser isquêmico, que é quando um vaso do cérebro é bloqueado, seja por um trombo que formou ali ou um êmbolo que veio de longe. Entendi. Ou pode ser hemorrágico. Aí é quando um vaso rompe mesmo e sangra dentro do cérebro. Essa ligação é direta e assustadora. Mas assim, como isso acontece no nível do tecido? O que rola quando um êmbolo bloqueia uma artéria no cérebro ou no coração? Olha, quando um êmbolo bloqueia um vaso, ele corta o fluxo de sangue para aquele tecido que o vaso alimenta, né? Sem sangue, falta oxigênio, faltam nutrientes. As células começam a sofrer. E se essa interrupção demora muito, elas morrem. Isso é o infarto. Certo. No caso da hemorragia cerebral, o problema é outro. O sangue que vaza ocupa espaço dentro do crânio. E o crânio é uma caixa fechada, rígida, não expande. Hum. Esse sangue acumulado aumenta a pressão lá dentro, a pressão intracraniana. O cérebro acaba sendo esmagado contra as paredes do crânio. Que horror. Isso pode lesar diretamente as células nervosas, pode levar a um infarto secundário porque comprime outros vasos e, em casos extremos, pode causar herniação. Herniação? É partes do cérebro sendo empurradas para fora do lugar delas. Isso aí frequentemente é fatal. O fascinante aqui, e trágico também, é como um evento que parece local, tipo um coágulo ou um sangramento, pode ter consequências sistêmicas tão rápidas e catastróficas. Nossa, é uma cascata de eventos terrível mesmo. Mas felizmente o corpo tem um sistema para lidar com sangramento de forma controlada, certo? Processo normal. Sim, a hemostasia normal. É um processo chave e muito bem regulado, sabe? Pensa no sistema circulatório como uma rede enorme de estradas e ruas. O sangue tem que fluir sem parar para entregar oxigênio, nutrientes e tirar o lixo. A hemostasia normal é essa capacidade do corpo de, quando tem um acidente, um corte, uma lesão num vaso, mandar rapidinho uma equipe de reparo. Para quê? Para estancar o vazamento exatamente ali onde machucou, formando um coágulo, o tampão hemostático. Entendi. Mas o ponto crucial é, esse reparo não pode bloquear a estrada toda. O trânsito no resto do sistema tem que continuar normal. Faz sentido. Se você corta o dedo, você quer que pare de sangrar ali, claro. Mas não quer que um coágulo gigante bloqueie a circulação do braço inteiro, né? Parece um equilíbrio
incrivelmente delicado. Como o corpo consegue essa proeza de agir só localmente sem causar um problemão maior? Exige uma série de mecanismos de controle assim super sofisticados, com muitos freios e contrapesos. Tem uma necessidade dupla, entende? Primeiro, a resposta tem que ser rápida e eficiente no local da lesão, para perder o mínimo de sangue possível. Aí as plaquetas são ativadas, os fatores de coagulação entram em cascata para formar aquela rede de fibrina que segura o coágulo. Certo. Mas, segundo, e tão vital quanto, essa ativação toda tem que ser contida, limitada ali. Existem inibidores naturais da coagulação circulando no sangue e também na superfície das células que revestem os vasos, o endotélio. Eles impedem que o coágulo cresça sem controle. Ah, interessante. O estado padrão do sangue é líquido, né? A coagulação é uma resposta de emergência, localizada e temporária. Qualquer falha nesse controle, seja por excesso de coagulação ou por falta, leva a problemas, ou trombose, ou hemorragia. É um sistema que está sempre de olho, em vigilância constante. Entendido. Para a gente poder discutir esses desequilíbrios, é bom ter os termos claros na cabeça, né? Vamos organizar esse vocabulário-chave, começando com trombo e trombose. Certo. Trombo é o coágulo de sangue mesmo, sabe? A massa que se forma dentro de um vaso ou do coração durante a vida. Trombose é o processo, a formação desse trombo. E um ponto importante, a trombose pode ser parte da hemostasia normal fisiológica, como no corte do dedo que a gente falou. Ali o trombo ajuda para o sangramento. Certo. Mas, na clínica, a gente usa mais o termo trombose para falar da formação patológica de um coágulo. Ou seja, quando ele se forma onde não devia, sem uma lesão clara para justificar, ou quando ele é exagerado e acaba bloqueando o fluxo de sangue. E qual a diferença crucial entre isso e um êmbolo, ou embolia? A palavra-chave para êmbolo é migração, né? Um êmbolo é uma massa que está dentro do vaso, pode ser sólida, líquida, até gasosa, e que é carregada pelo sangue. Sai de onde se formou e vai parar em outro lugar distante. Ah, entendi, ele viaja. Exato. Na maioria das vezes, um êmbolo é um trombo que se soltou. Aí a gente chama de tromboêmbolo. O exemplo clássico que a gente até comentou é a trombose venosa profunda, a TVP, na perna. Se um pedaço desse trombo da perna se solta, ele viaja pela circulação venosa, passa pelo lado direito do coração e vai bater lá nas artérias do pulmão, causando a embolia pulmonar. Que perigo! Mas é bom lembrar que nem todo êmbolo é coágulo, tá? Pode ser gordura, por exemplo, depois de quebrar um osso longo, podem ser bolhas de ar, em cirurgia ou mergulho, líquido amniótico durante o parto, pedaços de tumor. Nossa, quanta coisa! Pois é, e a embolia é o processo. É quando esse êmbolo se aloja num vaso e causa o bloqueio. Isso é fascinante e ao mesmo tempo meio assustador, né? Pensar que algo que se forma, sei lá, na perna pode acabar causando uma emergência fatal lá nos pulmões. Essa viagem silenciosa pelo sangue. E tem algum termo que meio que junta as duas coisas quando não se sabe direito a origem? Sim, tem sim. O termo é tromboembolismo. A gente usa muito em contextos clínicos ou de patologia quando encontra um coágulo bloqueando um vaso, mas não está 100% claro se ele formou ali mesmo, trombo, ou se ele chegou de outro lugar, êmbolo. Por exemplo, tromboembolismo pulmonar. É um termo comum para descrever o bloqueio das artérias pulmonares por coágulos, mesmo sem ter certeza absoluta se vieram das pernas ou de outra veia. Entendido. Agora, mudando um pouco o foco. A outra face da moeda, a hemorragia, o sangramento. Quando ele aparece na pele, a gente vê aqueles sinais roxos, vermelhos. Eles também têm nomes específicos, né? E podem dar pistas. Exatamente. A aparência do sangramento na pele pode ser uma dica inicial importante sobre a causa por trás daquilo. As manifestações menores são as petéquias. São pontinhos minúsculos, tipo cabeças de alfinete, geralmente de 1 a 2 milímetros, vermelhos ou arroxeados. Pequenininhos mesmo. Bem pequenos. E, tipicamente, as petéquias sugerem um problema com as plaquetas. Ou tem pouca plaqueta, trombocitopenia, ou elas não estão funcionando direito.
Ou às vezes os vasinhos bem pequenos, os capilares, estão mais frágeis. Elas não costumam ser elevadas, não dá para sentir no toque. E não somem quando a gente aperta a pele. E se as manchas forem um pouco maiores que esses pontinhos? Aí a gente já entra na púrpura. São lesões um pouco maiores, geralmente entre 3 milímetros e 1 centímetro. Podem ser manchas ou áreas um pouco elevadas, aí chamamos de púrpura palpável. As causas da púrpura são mais variadas que as das petequias. Podem ser problemas nas plaquetas também, claro, talvez mais intensos, mas podem ser por lesão direta no vaso, inflamação dos vasos, que é a vasculite, ou até trauma. A investigação aqui pode precisar ser um pouco mais ampla. E por último, o famoso roxo da pancada. Essa é a equimose, o hematoma comum que todo mundo conhece. Geralmente são maiores que 1 centímetro, são áreas de sangramento mais espalhadas sobre a pele. A causa mais comum é o trauma mesmo, bateu, caiu. Nesses casos, é normal, é uma resposta à lesão do vaso. Certo. Agora, equimoses que aparecem do nada, sem um trauma que explique ou que são muito grandes para a pancada que levou, aí sim podem indicar um problema mais sério na cascata de coagulação. Isso pode envolver não só as plaquetas, mas também falta daqueles fatores de coagulação, as proteínas que são essenciais para formar a rede de fibrina firme do coágulo. Então, olhar o tamanho, a característica desses sangramentos que a gente vê, pode mesmo guiar o raciocínio do médico. Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante, né? A morfologia, a aparência do sangramento na pele, dá pistas valiosas. Petequias. A gente pensa primeiro em plaquetas. Equimoses do nada. Podem apontar para fatores de coagulação. Púrpura, ainda mais se for palpável, pode sugerir vasculite. Claro que são só pistas iniciais, né? Precisa confirmar com exames. Mas é uma janela importante para o diagnóstico. E entender essas distinções e os processos por trás é, nossa, absolutamente crucial. Especialmente para quem está na área da saúde, seja já atuando ou ainda estudando, se preparando para provas, desafios acadêmicos. Pois é. Navegar nessa complexidade toda exige uma base de conhecimento muito sólida e, claro, as ferramentas certas para construir e revisar esse conhecimento todo. Exato. E falando em preparação, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, olha só, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para realizar onde quiser. Recursos assim podem fazer toda a diferença para consolidar esse conhecimento vital. Mas voltando aqui para a nossa análise, por que, afinal, a gente dedica tempo para entender tão a fundo a hemostasia, a trombose, a hemorragia? Qual a relevância prática disso tudo? Olha, a relevância é imensa porque, como a gente já falou, esses processos estão bem no centro de algumas das condições médicas mais comuns e mais graves que existem. Ataque cardíaco, derrame, embolia pulmonar, sangramentos graves. Não são coisas raras, né? São as principais causas de morte e de incapacidade em muitas partes do mundo. Entender a hemostasia e os problemas dela não é só um exercício de livro, é fundamental para entender a fisiopatologia dessas doenças, como fazer o diagnóstico e, o mais importante, como tratar. E essa compreensão vai além das doenças do coração e dos vasos, né? Você comentou que o fígado produz fatores de coagulação, por exemplo? Exatamente. Se a gente conecta isso com o quadro geral da saúde, percebe que a coagulação do sangue se relaciona com muitas outras áreas da medicina. Doenças graves do fígado, tipo cirrose, muitas vezes dão um problema de coagulação, porque o fígado não consegue mais produzir os fatores direito. Por outro lado, pacientes com câncer têm um risco maior de trombose. É um fenômeno chamado estado de hipercoagulabilidade associada à malignidade. Nossa! Doenças autoimunes podem atacar plaquetas ou fatores de coagulação. E tem toda a parte dos remédios, né? Os anticoagulantes heparina, varfarina, os novos anticoagulantes orais e os antiagregantes plaquetários, aspirina, clopidogrel, tudo se baseia nesse conhecimento. Claro. E o contrário também, desenvolver remédios para ajudar a coagular o sangue, os hemostáticos, que se usam em cirurgia ou para tratar hemofilia. Então, dominar os fundamentos da hemostase é essencial para a prática clínica segura e eficaz em várias especialidades. Esse equilíbrio, sabe, entre manter o sangue fluindo
E parar o sangramento quando precisa é de fato um pilar da nossa fisiologia. Faz todo sentido, é um sistema central mesmo, com implicações enormes. Então, recapitulando rapidinho os pontos principais que a gente explorou hoje. Vimos os perigos bem concretos da trombose e da hemorragia sem controle. Usando os exemplos do trombo no coração, que pode viajar, embolizar, e da hemorragia no cérebro, que aumenta a pressão lá dentro. Discutimos a importância vital e a complexidade do equilíbrio da hemostasia normal, que tem que ser rápida, localizada e muito bem controlada. E deciframos a terminologia-chave, a diferença básica entre trombo, que forma no local, e êmbolo, que viaja, o que significa tromboembolismo e como os diferentes tipos de sangramento que a gente vê na pele, petequia, púrpura e equimose, podem dar pistas sobre as causas. E para deixar uma reflexão final, algo para a gente pensar. A gente falou muito sobre os mecanismos de controle sofisticados da hemostasia, com ativadores e inibidores trabalhando juntos em harmonia. Considerando essa precisão incrível que é necessária, o que acontece quando esses controles falham de jeitos mais sutis? Não um coágulo gigante ou um sangramento óbvio, mas desequilíbrios mais discretos nesse sistema. Será que uma tendência levemente protrombótica ou uma inflamação vascular de baixo grau ligada a esses processos poderia contribuir para o desenvolvimento ou para a progressão de outras doenças crônicas com o tempo? Tipo aterosclerose? Ou talvez até algumas condições neurodegenerativas? Quais seriam as consequências a longo prazo desses desajustes finos, que talvez a gente ainda esteja só começando a entender completamente? Uma provocação excelente, que lembra a gente da complexidade contínua desses sistemas biológicos todos. Com isso, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje sobre os fundamentos cruciais da hemostásia, trombose e hemorragia.